Ureste Mais Interdisciplinar. Abra o seu livro na página 60. Vamos junto com a Pro fazer uma pequena leitura. Os seres vivos precisam de alimentos. Todos os seres vivos precisam de alimentos para sobreviver. Plantas e animais se alimentam de maneiras diferentes. As plantas produzem seu próprio alimento e os animais precisam buscar alimento no ambiente. As palavras são formadas por raízes, caule e folhas. Muitas delas também têm flores e frutos. No interior dos frutos pode haver uma ou várias sementes. Vamos observar aqui esta planta. Aqui nas folhas da árvore, aqui ó, a folha, nós vamos ver sobre a folha. Em geral, é nas folhas que ocorre a produção de alimento da planta, sendo essa a sua principal função. E nas flores, a maioria das plantas produz flores. Em alguma época, nas flores estão os órgãos reprodutivos das plantas. Delas se originam os frutos e as sementes. E no fruto, os frutos abrigam e protegem as sementes da planta. Eles podem ter muitas sementes, como o tomate, ou apenas uma, como a manga. E aqui nós temos a semente. As sementes originam novas plantas. Elas podem ser espalhadas pelo vento ou transportadas por animais. Aqui nós temos o caule da árvore. O caule sustenta a planta e transporta água e nutrientes absorvidos pelas raízes até as folhas e o alimento produzido pelas folhas às demais partes da planta. E aqui nós temos as raízes. As raízes geralmente penetram no solo. Elas fixam a planta e absorvem água e nutrientes do solo. Agora vamos para a atividade. Observe as imagens e circule somente as folhas. Nós temos aqui, vocês no caderno, vocês vão ter as imagens de frutas, sementes, e vocês vão circular a imagem que tem folhas, que é o espinafre e as cenouras. Certo? Que outras partes das plantas são mostradas nas imagens? A fruta, a semente e as raízes. A cenoura, ela representa as raízes. Observe as imagens, leia as legendas e responda as questões. Então, as legendas das imagens. A letra A, a palmeira açaí tem um caule fino e comprido. B. Os frutos do açaí são pretos e redondos. C. Nós temos as sementes do açaí que são usadas em artesanatos. Muitas vezes usam as sementes para fazer, colares, fazer vários objetos. Quais partes da planta aparecem na imagem A? Então, vamos aqui. Qual é a parte da planta que aparece? As folhas, que elas produzem, a produção do alimento da planta. E também o caule, que é a sustentação e transporte de água para as folhas. E nutrientes e alimentos. Então, vocês vão escrever folhas, produção do alimento da planta, o caule, sustentação e transporte de água, nutrientes e alimentos. Que outras partes da planta aparecem nas imagens B e C?
Então, aqui na imagem B e C, quais são as outras partes que aparecem? Na B, aparecem os frutos. E na C, aparece a semente. Então, vocês vão colocar B, frutos, e a C, sementes. Escreva nos quadrinhos o nome de cada planta, parte da planta. Depois, explique a função de cada uma delas. Então, aqui nós temos quadradinho. Você vai explicar, vai escrever o nome dessa parte da planta, que é a raiz. E qual é a função da raiz? A raiz, ela fixa a planta e absorve água, nutriente do solo. E essa daqui é fruto. E a semente. O fruto abriga e protege as sementes da planta. A semente origina uma nova planta. Então, vocês vão responder do jeitinho que está aqui. As plantas produzem o seu próprio alimento a partir de componentes naturais, como a água, o gás carbônico do mar, a luz e os nutrientes do solo. Essa transformação é chamada fotossíntese e ocorre principalmente nas folhas das plantas. Além de alimento para a planta, a fotossíntese também produz gás oxigênio, que é liberado no ar. Então, aqui nós temos a luz, né, do sol, a luz que ela transforma, que ela irradia em todos os componentes, e o gás oxigênio liberado pelas folhas, até o gás carbono é absorvido pelas folhas. A água e nutrientes entram pelas raízes e passam para o caule, para chegar até as folhas. Então, a água vem no solo, penetra na raiz e entra para subir até as folhas. Representação simplificada fora de proporção com o resultado. Aqui nós temos o alimento produzido nas folhas e distribuídos para todas as partes da planta. Observe as imagens. Elas mostram 2 vasos com plantas semelhantes. Um deles foi regado todos os dias e o outro não. Depois, responda as questões a seguir. O vaso A, você está vendo que ela está muito bonita, né? Está novinha, viva. E a B, você está vendo que ela está bem murcha, bem pobrezinha. Então, essa foi regada e essa nunca foi regada. Qual dos vasos recebeu água? Por quê? O vaso A recebeu a água porque a planta parece saudável por ter recebido água. O que aconteceu com a planta que não recebeu água? E por quê? A planta B, ela morreu, porque a água é um dos componentes necessários para a fotossíntese. Sem alimento, a planta morre após algum tempo, ou seja, sem a água, né? Porque ela se alimenta com a água. Surya é uma garota que vive em contato com vários animais, como a elefanta Úrsula. Leia o quadrinho e responda as questões. Então, vocês vão observar aqui, vão ler, né, a história para responder essas 3 questões aqui, e vocês vão responder com as suas próprias palavras.